Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Vamos iniciar a nossa live de convidados, começando a semana muito bem. Tive a minha live hoje à tarde sobre a lei de drogas, deixei ela postada, vai ficar postada aí por algum tempo. E foi muito legal. Eu acho que, tirando um dia que a minha live apareceu na televisão, foi a live com a maior audiência, salvo engano. E, e eu espero que isso se repita agora. Falta 1 minuto para as 18 horas. O Rafa, falei com ele agora há pouco, ele já estava aí pronto para entrar. Então acredito que ele rapidamente estará aí presente. Aí, ó, o Rafa já entrou. Só esperar ele me solicitar aqui, ou então eu convido. Que às vezes não aparece aquela solicitação. Vou convidar o Rafa aqui. Acho que eu aperto aqui. Aperto aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos esperar o Rafa entrar. Legal. Pessoal chegando aí para a live. Rafão, e aí, cara? Deixa eu ajeitar isso aqui. Nunca sei, sempre esqueço que eu vou aparecer só em cima ou só embaixo. E aí, nunca deixo isso aqui direito. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Felipão? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, hein? Cara, o prazer é meu. Deixa eu te apresentar aí para o pessoal, se é que tem alguém aí que não te conhece. Mas esse é o professor Rafael Oliveira. O Rafael é procurador do município aqui no Rio de Janeiro, é advogado na área de direito administrativo, tem um escritório próprio, Rafael Oliveira Advogados Associados. O Rafa é pós-doutor em direito, ele fez o pós-doutorado dele lá nos Estados Unidos e é doutor em direito aqui no Brasil, mestre em direito, professor titular de direito administrativo do IBMEC, professor do curso Fórum, né? Foi sócio coordenador lá do curso, enfim, dá aula nos melhores cursos preparatórios do Brasil. E eu sempre digo isso para os alunos, digo isso para você, digo isso para todo mundo. Eu tenho alguns professores que eu admiro e que eu tenho muitos professores que eu admiro e tem alguns que eu olho e falo assim, pô, eu queria ter a disposição que esse cara tem, a dedicação que ele tem, queria chegar próximo do que ele é. Então, uma espécie de exemplo ou de inveja boa e tal. E tem três em especial, você é um deles. E eu não me importo em citar quem são os outros, com o risco de deixar alguns professores amigos meus chateados, mas você, o Daniel Assunção, que para mim é um exemplo de disposição de trabalho, né? Um cara que, porra, viaja, vem, chega, entra no estúdio, grava horas e tal. E um outro que eu admiro intelectualmente, que é o Bernardo, né? Então, assim, são três caras que eu tenho profunda admiração. Você é um deles ali. São caras que eu olho e falo assim, esses aqui são exemplos de professores. Não que outros não sejam, tem vários que são, mas esses três são aqueles que, para mim, chamam mais a atenção e que se destacam mais. Então, tá aí, Rafael Oliveira. A gente selecionou um tema. Eu acho que eu vou deixar você se apresentar aí e tal. Depois a gente fala sobre o tema. Se você quiser acrescentar alguma coisa à minha apresentação ou falar aí alguma coisa. Eu queria só agradecer esse carinho todo na minha apresentação. Acho que eu não mereço metade desse carinho que você me deu, mas eu queria dizer que é recíproco. Acho que a sua apresentação é muito influenciada pela nossa amizade, então acho que você deu uma inflacionada aí dos elogios, ô Filipão. Mas eu acho assim, a minha admiração por você vai na mesma intensidade. Eu acho que você, além de ser um professor brilhante dentro da sala de aula, você é um profissional muito dedicado, sério, e especialmente nos cursinhos, a gente dá aula, eu e você, a gente compartilha a sala de aula em cursinho há muito tempo também, não só na faculdade, mas no cursinho especialmente a gente compartilha muitos momentos. Eu acho que é cada vez mais raro a gente encontrar professores sérios, ali dedicados com o aluno, e eu acho que você é um deles. Você é old school, é raiz, é, lá de Você trás, como também, né, eu. Rafael? Você também. Também, exatamente. Estou me adaptando à questão tecnológica, acho que você me ajuda muito. Ontem você fez uma arte linda. Eu falei, como é que você fez essa arte, Felipe? Eu fiz sozinho. Eu falei, como é que pode? Até isso, até esse talento ele tem. Então, assim, é talentoso em tudo.
E eu acho que no meu currículo, se eu pudesse resumir a uma coisa só, eu diria que eu sou uma pessoa que tem bons amigos e grandes amigos. Você é um deles, seu irmão é um Legal. grande amigo também, e Daniel, que você mencionou, Bernardo e vários outros colegas nossos, né, são amigos queridos. A gente tem o nosso grupo DOF, com É. vários desses amigos. Daqui a pouco aparece E, alguém aí. pois é, de admiração enorme, Felipão. Acho assim, é um orgulho. Obrigado de novo pelo convite e a gente trocar aqui algumas figurinhas sobre improbidade, direito penal. Enfim, vai ser muito legal isso. Legal, Rafa. Então, o tema é esse, né? A gente vai falar um pouco sobre a improbidade, e aí, acho assim, você vai falar sobre a improbidade e eu vou tentar tipificar algumas coisas ali, dar algumas referências sobre o direito penal, porque a gente sempre ouve isso, né? Ah, isso aqui não é crime, mas pode ser improbidade. É uma frase que eu falo muito em sala de aula quando estou, por exemplo, dando aula de crimes contra a administração, aí sempre aparece lá um aluno que fala, ah, mas e peculato de uso? Tem peculato de uso e tal? E aí tem sempre aquela, olha, peculato de uso, em regra, não é peculato, mas pode ser improbidade, pode ser. Então, só que, por outro lado, muitos dos atos de improbidade ali na lei são tipificáveis também penalmente, né? Então, eu acho que a ideia do tema foi essa, né? Você tinha falado, ah, vamos falar sobre corrupção, vamos falar, e aí, já pensando nisso também, coincidentemente, a gente estava pensando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu acho que é bacana isso, eu gosto de fazer esse paralelo, faço às vezes em sala de aula, dependendo da turma que eu estou dando aula, de abrir lá a lei de improbidade e mostrar, ó, esses atos aqui de improbidade são atípicos, mas tem outros aqui que a gente pode também tipificar penalmente e aí tem a sanção administrativa e tem a sanção também penal. Mas vamos lá, cara, fala aí um pouco para a gente sobre improbidade, vou deixar você começar, e aí você começa por onde você quiser, se você quiser ir direto para os atos, ou se você quiser falar um pouco sobre quem é agente público ali, porque lá no penal tem aquela questão do funcionário público, enfim, aí você que sabe, você segue aí, eu vou te seguindo e vou tentando acrescentar o direito penal aí nas coisas que você for falando. Bom, tem muita coisa para falar sobre improbidade. Vou tentar aqui resumir uma visão geral. Bom, primeiro, a lei de improbidade, a lei 8429 de 92, e eu tenho sustentado há algum tempo que ela se insere no que eu tenho chamado de Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, né? E esse Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção ele é formado por várias normas do direito penal, do direito eleitoral, do direito administrativo e de outros ramos, do direito constitucional, por exemplo, que de alguma maneira se preocupam com a moralidade administrativa, se preocupam com o combate à corrupção. Nós temos normas internacionais, inclusive, e também normas regulamentares. Mas dentro do campo legal, normativo, nós temos o direito penal, que é a sua área, que trata de crimes contra a administração pública, tenta punir aqueles que praticam atos lesivos, criminosos contra a administração. E no direito administrativo, nós temos a lei de improbidade como uma protagonista desse sistema. Nós temos a lei anticorrupção, que é mais recente, punindo as pessoas jurídicas de forma até objetiva por atos contra a administração pública. A lei anticorrupção veio no contexto da Lava Jato, mas o foco aqui hoje é a lei de improbidade, que tem sido a protagonista no âmbito do direito administrativo, né, como instrumento específico de combate à corrupção. Então, a lei de improbidade, ela basicamente vai trazer 4 tipos de improbidade administrativa, ou 4 atos de improbidade, nos artigos 9º, 10, 10A e 11. O artigo 10A, dá para perceber, o 10A ele não constava da redação originária. Ele foi inserido posteriormente. Então, hoje, nós temos esses 4 atos de improbidade. No artigo 9º, é improbidade causar enriquecimento ilícito, ou alguém se enriquecer ilicitamente, praticando algum ato, vamos chamar lato sensu de corrupção, ato de improbidade. Então, você tem enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. No artigo 10, nós temos a lesão ao erário, prejuízos aos cofres públicos, lesão ao erário, ou prejuízo ao erário, como fala a lei. O artigo 10A, que é o mais recente, ele trata de concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. É um artigo basicamente relacionado a um imposto municipal, o ISS. Então, prefeitos, vereadores, autoridades municipais que desrespeitarem algumas questões relacionadas ao ISS na forma do artigo 10A
poderão responder por improbidade. E o artigo 11, famoso artigo 11, bastante polêmico, que trata da improbidade por violação a princípios. Uhum. Então, teoricamente, violação de um princípio constitucional, e geralmente o princípio tem uma carga muito aberta, uma expressão indeterminada, um conceito bastante aberto, violar princípio, teoricamente, seria também improbidade. Então, esse é o cenário dos atos de improbidade. Nós temos 4 atos de improbidade tipificados na Lei 8429. Esses atos de improbidade, regra geral, e aqui uma semelhança, acho, com o direito penal, nós temos algumas semelhanças, né? Esses atos de improbidade, em regra, só podem ser praticados na forma dolosa. Uhum. Só existe um ato de improbidade que pode ser praticado na modalidade culposa, que é o artigo 10, lesão ao erário. Por que, Rafael? Bom, primeiro porque o artigo 10, caput, é o único que menciona culpa. Expressamente. Lá fala dolo ou culpa. Os outros não mencionam culpa. E aí o STJ consolidou esse entendimento, também é o entendimento da doutrina majoritária, que se o único artigo que fala em culpa é o artigo 10, ali pode culpa e pode o dolo, claro. E nos outros artigos, 9, 10A e 11, quando não se fala em culpa, a regra, então, se impõe, a regra é a modalidade dolosa. Talvez, eu não conheço os julgados, né, e tal, mas talvez a linha de interpretação aí tenha até vindo do direito penal, né, porque no direito penal, o artigo 18 do Código Penal, que trata do dolo e da culpa, ele no parágrafo único diz que ninguém pode ser punido por fato definido como crime, senão quando pratica dolosamente, salvo disposição expressa. Então, a culpa no direito penal ela é também uma exceção que precisa sempre aparecer de forma expressa no tipo penal. Por isso, a gente não tem homicídio doloso, mas tem homicídio culposo. A gente tem homicídio, é doloso. Tem furto, é doloso. Tem corrupção, é dolosa. Tal. E quando o legislador quer colocar a modalidade culposa, ele precisa fazer isso expressamente, indicando ali a culpa. Então, talvez a interpretação tenha até vindo disso, né, de que a culpa, punir a culpa, né, punir a imprudência, é uma exceção mesmo, se a gente for pensar. Né? Eu, em particular, pensando teoricamente no direito penal, eu tenho uma restrição muito forte à culpa. Eu acho que a culpa ela acaba esbarrando no princípio da lesividade, acaba esbarrando no próprio princípio da culpabilidade, ou seja, em ideias de que o direito penal, se ele é a última ratio, né, lá no direito penal, se ele é a última ratio, se ele deve ser aplicado subsidiariamente aos demais ramos do direito, e só quando aquilo for muito grave, representar uma lesão grave, expressiva, na minha opinião, o direito penal deveria ficar apenas com o dolo. Mas isso soa estranho para as pessoas quando a gente diz, por exemplo, que o homicídio culposo deveria ser tratado como um ilícito civil, e que a pessoa que causou a morte da outra culposamente deveria indenizar a família, indenizar os herdeiros e tal, e não ser punida penalmente, que no final das contas é quase o que sempre acontece, porque lá no direito penal, embora exista o crime, ele provavelmente vai fazer algum tipo de acordo, uma suspensão condicional do processo, ou vai ter uma pena restritiva de direito. Então, acho que o direito penal deveria ficar preso somente ao dolo, mas pode ser que essa interpretação tenha vindo daí. E lá aqui o artigo 10, né, é o que prevê a possibilidade culposa na improbidade. No direito penal, o único crime contra a administração que é culposo, que tem dolo e culpa como modalidade, também é o crime que atinge o erário, né, que é o peculato. Ou seja, o peculato é o único dos crimes contra a administração que, além da modalidade dolosa, tem também modalidade culposa. Então, talvez isso também tenha alguma relação lógica aqui entre a lei de improbidade e a legislação penal. O funcionário público que, por imprudência, negligência ou imperícia, se descuida do cuidado com os bens públicos e acaba facilitando o crime de um terceiro, não é nem ele quem causa o dano diretamente, ele facilita o crime de um terceiro, responde pelo peculato culposo. Mas é interessante, isso é o único artigo que tem expressamente a culpa ali, né? Então isso acho que se assemelha com o penal. Eu acho que foi muito legal, foram legais essas considerações, Filipão, porque na primeira colocação que você fala, pode ter uma inspiração no direito penal.
A gente sabe que a ação de improbidade não é uma ação penal, Uhum. mas a gente não pode esquecer que a gente já tem visto isso muito, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que a gente tem hoje um gênero que é o direito público sancionador. Né? E dentro desse gênero, direito sancionador ou direito público sancionador, você tem o direito penal, você tem a improbidade administrativa, o direito civil, o direito administrativo entrando também no seu cunho punitivo. O direito penal, claro, é o grande, talvez o grande ramo do direito sancionador, mas não é o único. E aí, quando a gente fala em um gênero do direito público sancionador, que começa a ser estudado no Brasil não faz muito tempo, mas já é aprofundado há muito tempo na Espanha, por exemplo, em países da Europa, é natural a gente pensar em alguns princípios comuns, em algumas características semelhantes, e essa seria uma característica talvez semelhante, não exclusiva, portanto, do direito penal. Você vê na improbidade, talvez em outros cenários de direito sancionador, em que o dolo é a regra e a culpa é a exceção. E a segunda colocação achei super interessante, o direito penal não é a minha área, então não tenho esse conhecimento que você tem, especialista nesse ramo do direito. Quer dizer, seria, caso não fosse esse o cenário, seria, no mínimo, desproporcional, no mínimo, estranho, que o direito penal admitisse crimes culposos que não fossem de lesão ao erário, que não se relacionassem ao erário, crimes culposos relacionados a enriquecimento, a ilícito, ou coisa que o valha, e a improbidade não admitir isso. Quer dizer, no âmbito penal se admitiria uma punição que é mais grave geralmente, a punição penal, pelo menos tradicionalmente tem sido mais grave, é uma punição culposa e na improbidade não. Quer dizer, o inverso tudo bem, é menos pior talvez. Então acho que essa coincidência que você narra, de que lá no direito penal, nos crimes contra a administração, a única modalidade culposa tem relação com essa questão do erário, que é a única modalidade de improbidade culposa, acho que isso mantém uma coerência no sistema, né? Senão... Eu não sei se teve uma comissão, é provável que sim, para a elaboração da lei de improbidade, né? Mas se a gente for, e eu acredito que sim, mas se a gente for pensar, talvez eles tenham até usado realmente o direito penal como o limite para chegar com a improbidade, talvez. Como o direito penal é a última ratio, é subsidiário aos demais ramos, deve atuar nas lesões mais graves, então provavelmente pode ser, né? A gente está chutando aqui, porque eu não acredito que o legislador sozinho fizesse isso, mas talvez com uma boa comissão de especialistas no tema elaborando o projeto de lei ou atuando no projeto de lei, talvez tenha usado mesmo o direito penal como sendo um limite. Olha, a gente vai com a improbidade até onde o direito penal começa, vamos dizer assim, até onde o direito penal... Então, acho que tem total lógica isso que você falou. Realmente, não teria muito como caracterizar aqui um ato análogo lá no direito penal, não sei, uma corrupção culposa ou uma prevaricação culposa, alguma coisa assim, e aí aqui não ter a modalidade culposa, ter só a modalidade dolosa. O direito penal acabaria sendo mais abrangente, mais severo com o funcionário público, com o servidor público, do que com coisa... Aliás, Rafael, servidor público, agente público, funcionário público, a gente chama essa pessoa de quê? Eu vi que aqui na lei de improbidade ele usa agente público, eu acho, né? Lá no... Essa expressão hoje, digamos assim, mais técnica, mais usual. O direito penal tem aquele artigo clássico, 327, que fala em funcionário público, né? Acho que usa a expressão funcionário ou coisa parecida. Essa expressão funcionário, ela praticamente foi abandonada. Na Constituição de 88 você não encontra mais essa expressão. Hoje, você encontra a expressão servidor, a expressão agente público, a expressão funcionário ficou mais para um segundo plano. As expressões mais comuns hoje, servidor, agente público, empregado público. E assim, aí, no direito administrativo, a gente tenta fazer algumas distinções dessas nomenclaturas, né? Eu, pelo menos, utilizo o agente público como gênero, e essa é a ideia colocada na lei de improbidade, também na lei eleitoral, agente público como gênero, e dentro das espécies desse gênero, nós temos como uma das espécies os servidores públicos. Você tem o agente político, tem o particular em colaboração, e tem os servidores públicos. Servidores públicos, estrito senso, sentido estrito, esses podem ser estatutários, ou se trabalharem
ou seletistas, basicamente, estatutários trabalharem em pessoas públicas, seletistas trabalharem em pessoas privadas, e ainda tem os servidores temporários, né, do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Mas se você pensar nos seletistas, servidores seletistas que trabalham em pessoas privadas, empresa pública, sociedade de economia mista, ou fundação estatal de direito privado, esses servidores seletistas também são chamados de empregados públicos. Então, assim, o direito administrativo ele gosta de confundir a gente, né? Então, ele usa a expressão agente público, servidor público, aí tem a expressão empregado público, tudo junto e misturado. Bom, na lei de improbidade, a lei usa a expressão agente público como se fosse realmente a expressão mais genérica possível. Tanto lá está escrito mais ou menos que considera-se agente público todo aquele que exerce função pública, aí não importa se é mandato, se é por concurso, não importa se é vínculo permanente ou precário. Enfim, é uma conceituação bastante ampla, aquela do artigo 2º. Mas, Felipão, deixa eu só fazer aqui um comentário rápido. Vamos lá. Você falou do link entre a improbidade e o direito penal, só para não deixar passar, tem essa questão da regra ser o dolo e a exceção ser a culpa, e tem uma outra influência muito clara do direito penal, né, na questão do procedimento, do processo judicial, né, o que o legislador estabeleceu na Lei 8429 é que proposta a ação de improbidade, e quem propõe a ação de improbidade em regra é o Ministério Público, excepcionalmente a lei fala da pessoa lesada, que é a pessoa que sofreu lá o ato de improbidade, são as vítimas da improbidade, colocadas lá no artigo 1º da lei. Mas vamos lá, regra geral MP. O Ministério Público propõe a ação de improbidade, o que diz a lei? O juiz não vai determinar de plano a citação do réu para contestar. Ele vai determinar a notificação, intimação do sujeito colocado no polo passivo. Veja, eu não falei réu, porque não houve a contestação, não houve ainda a formalização da relação. Não formou ainda a relação. Exatamente. A notificação e intimação do sujeito colocado no polo passivo para apresentar uma defesa prévia. E aí o juiz vai decidir a defesa prévia. Se ele entender que a defesa prévia procede, olha, realmente ele não foi o autor da improbidade, está de plano isso comprovado, não houve a improbidade, está de plano comprovado, se o juiz acolher a defesa prévia, acaba o processo. Ao contrário, se eu entender que a defesa prévia não traz argumentos que me deem convicção, e, portanto, na dúvida, aí tem aquele brocardo que é bastante polêmico aqui, e no direito penal certamente alguma polêmica deve existir, do indúbio pro societatis. Se eu fiquei na dúvida, eu rejeito a defesa prévia, recebo a petição inicial, e aí eu determino a citação do réu para contestar o feito. Aí prossegue a ação seguindo aí o rito ordinário. Essa defesa prévia, ela claramente inspirada lá na defesa prévia do processo penal. Do funcionário público, né? Porque o Código de Processo Penal, no procedimento ordinário, no procedimento sumário e tal, ele não tem essa previsão, né? Aí essa previsão existe especificamente no procedimento especial do funcionário público, o procedimento especial dos crimes praticados por, aí usando a expressão penal, funcionário público, que agora eu aprendi que é melhor usar agente público, que também é... Eu acho que acho que no passado já se usou funcionário público e o Código Penal está desatualizado nisso, né? Ele é de 40 e, enfim, não evoluiu. Mas eu acho que ele usa funcionário público também com esse sentido, né? De ser uma coisa bastante genérica. Qualquer pessoa que esteja exercendo uma função pública, uma função típica da administração, até empregados de empresas privadas que estejam por força de um convênio, de um contrato administrativo e tal, prestando atividade típica da administração. Mas eu abri aqui o Código de Processo Penal, né, e aí é exatamente igual. Quando tem lá, a partir do artigo 513 do CPP, você tem lá os crimes de responsabilidade de funcionários públicos. E aí existe essa defesa prévia antes do recebimento da denúncia, e o juiz só dá a decisão de receber a denúncia depois dessa defesa. E tem uma súmula do STJ, que eu não vou lembrar agora o número dela de cabeça, mas que diz que essa defesa prévia pode ser dispensada quando teve inquérito, o que não é muito lógico, assim, mas porque no inquérito não tem ampla defesa, não tem contraditório, então não é muito lógico, mas se houve inquérito policial, essa defesa prévia pode ser dispensada, mas é exatamente igual.
o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz, então, notifica para apresentar essa defesa, ele apresenta a defesa, se o juiz entender que a defesa elucidou tudo, rejeita a queixa, rejeita a denúncia. Se entender que não elucidou, que ou indúbio pro sociedade, que é, no momento do recebimento é assim, ele então recebe a denúncia e aí é que ele vai ser citado para as alegações iniciais, a resposta dele à acusação, e aí vira o procedimento ordinário a partir daí. Mas é exatamente isso, né? Ele tem essa resposta inicial dada lá pelo funcionário público. Tem até uma discussão quando um particular estiver em concurso de pessoas com funcionário. Travou aí, Rafa. Vocês ficaram reclamando do... Tomara que volte. O professor Rafael Oliveira caiu, pessoal. Vamos só esperar ele voltar. Vocês estão me ouvindo aí? Só para eu saber. A minha tá legal, porque eu vi que o Rafa caiu aqui, né? Mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se a minha parte está funcionando direitinho. Tá, beleza. O pessoal já dando retorno aí. Então vamos esperar o Rafael voltar. Assim que ele entrar aqui, a gente continua. Enquanto isso, eu vou ver quem está por aqui. Eu tinha visto a professora Cláudia Molinaro passando aqui. Queria agradecer a presença dela. Vários alunos, galera em peso. Vamos esperar aqui o Rafa reaparecer. E aí, ele reaparecendo aqui, a gente continua. Isso porque ele fez uma... Deixa eu ver se foi ele que apareceu aqui. Alguém já pediu aqui para voltar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Não, ainda não voltou, não. Estou só aguardando. Professora Cláudia, professora de Direito Administrativo também. Muito legal. Obrigado pela audiência. E aí, ó, voltou. Vamos lá. Legal, que bom. Muito obrigado. Voltou, Rafa? Filipão, voltei. Você ficou reclamando do Bernardo, do 3G do Bernardo, na live que Falei que era 3G, né? E aí, pô, o teu 3G aí, ó. Cara, quando eu faço essa live das 18 horas, ou depois desse horário, eu já nem tento mais usar a minha rede Wi-Fi de casa. Nem tento. Porque acontece isso, trava, para. Eu estava aqui, enquanto você caiu, eu vi que a professora Cláudia Molinaro estava aqui, aí a cumprimentei. Cláudia, tudo bem? Legal. Mas beleza, Rafa. Então, a gente estava falando, acho que eu estava falando, né, do processo penal. Então, é exatamente igual no processo penal. Tem essa defesa prévia, só depois, então, o juiz decide pelo recebimento da denúncia, e aí, então, vai ter a citação para que apresente a resposta do acusado, ou resposta à acusação, como alguns chamam. Então, também, eu acho que também se inspirou, acho que a lei de improbidade também se inspirou aí nesse procedimento do funcionário público, né? Me parece que tem uma compatibilidade mesmo. Agora, quanto à questão do conceito de funcionário, né? No direito penal tem lá o 327, a gente chama todo mundo de funcionário, lá está escrito que considera-se como funcionário quem exerce cargo, emprego, mas também qualquer pessoa que esteja exercendo função pública. E aí, semelhante aqui também à lei de improbidade, o legislador afirma lá, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, então vai incluir estagiário, enfim, inclui todo mundo ali como funcionário público. Eu até brinco em sala de aula, porque tem a súmula 599 do STJ que proíbe a insignificância em crime contra a administração. E aí eu brinco com os alunos e falo, mas em razão da maior reprovabilidade, o STJ fez um enunciado de súmula e tal, que proíbe a aplicação do princípio da insignificância. Aí eu vou e falo, por exemplo, você, estagiário da PGM,
pegou aquelas 200 folhas de papel A4 para imprimir o seu TCC lá do curso de lá da graduação da UERJ, da PUC e tal, praticou peculato e não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Aí o pessoal fica rindo e tal, mas é exatamente por aí. Mas eu queria falar contigo, cara, especificamente aqui, vamos passar para os atos de improbidade. Você quer seguir alguma ordem aí? Você tinha estabelecido alguma... Não, na verdade, assim, os atos de probidade, né, os artigos 9º, 10, 10A e 11. 9º, enriquecimento ilícito, 10, lesão erário, 10A, concessão, aplicação indevida de benefícios tributários, o artigo 11, violação dos princípios. Acho que alguns artigos aqui tocam um pouquinho de direito penal, né, Filipão? Então, eu acho que, por exemplo, no artigo 9º, em que ele fala que constitui atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º, notadamente. Aí ele vai individualizando ali, né, condutas de improbidade. E eu acho que tem crime aqui em quase todas elas, né? Corrupção dá para colocar aqui muito claramente, né? Quando bota lá no inciso 1, receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel, imóvel. Quais que são os mais comuns, Rafa, lá no direito administrativo, nas ações de improbidade e tal? Olha, Filipão, a gente tem um equilíbrio aí. O artigo 9º ele entra bastante nas ações de improbidade, a discussão do artigo 9º, e do 10 e do 11. O 10A que ainda é mais recente, ele foi incluído recentemente na lei de improbidade, o 10A que fala de concessão de aplicação indevida, né, de benefício tributário, basicamente ISS, esse está um pouquinho ainda mais em banho-maria. Mas artigo 9º, 10 e 11, o que eu vejo muitas vezes é o Ministério Público ingressando com a ação e coloca tudo, na dúvida, 9, 10 e 11. E nem assim, até se a gente parar a pensar, teoricamente, quem pratica o enriquecimento ilícito viola algum princípio. Sim. Quem causa lesão erário provavelmente viola algum princípio. Eu costumo dizer que o artigo 11 ele tem uma aplicação subsidiária. Na verdade, o artigo 11, violação dos princípios, ele deveria ser aplicado quando não fosse possível encaixar no artigo 9 ou no artigo 10. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pensar num prefeito de uma pequena cidade que faz lá uma contratação sem licitação. Né? Uma pequena cidade, então não tem uma procuradoria institucionalizada, era um contrato de pequena monta, e ele achou que não era preciso licitar e não fez licitação e fez o contrato. E o Ministério Público diz, olha, violação à legalidade, porque a lei impõe a licitação nas contratações públicas, e não era o caso de dispensa, inexigibilidade de licitação. Vai lá e imputa a improbidade com base no artigo 11. Teoricamente, poderia ser o caso de aplicar o artigo 11, porque se você não tem a comprovação que houve enriquecimento ilícito do prefeito, no exemplo, ou do agente político, e não recebeu um centavo de propina ou coisa que o vale. A gente também teria aí a caracterização de ausência de lesão erária. Por quê? Porque o contrato ele tinha que ser formalizado, o serviço ele tinha que ter sido prestado e foi prestado, e o poder público tem que pagar pelo serviço. Senão é enriquecimento sem causa do poder público. Então, o dinheiro que saiu do poder público para a empresa tinha que sair mesmo. Não houve superfaturamento, no meu exemplo está tudo bonitinho. Mas era preciso fazer a licitação e não foi feita a licitação. Aí pode ser que você aplique o artigo 11 sozinho. Violação à legalidade. Sozinho. Mas aí, de novo, né, o STJ, você tem algumas decisões, alguns precedentes que rejeitam também a insignificância na improbidade por conta da violação à moralidade, de princípios fundamentais da administração. Mas para você caracterizar um ato de improbidade e aplicar as sanções de improbidade, que são gravíssimas, você tem que ter não só uma violação pura e simples de um princípio. O meu medo é o artigo 11, porque se você tem a ideia de que basta violar um princípio para alguém responder à improbidade, todos os agentes públicos do Brasil vão responder por improbidade algum dia, porque basta você chegar atrasado 1 minuto na repartição ou sair mais cedo, porque você já violou a pontualidade, que é um dever funcional do administrador público colocado na sua lei. Teoricamente está violando a lei. Então,
não é para isso que a improbidade veio. Tanto que o STJ pacificou o entendimento que, para aplicar o artigo 11, violações aos princípios, tem que ter comprovada a má-fé. O dolo, má-fé, comprovada a má-fé. Se você entender que qualquer violação a princípio, por um deslize, por mera culpa, poderia gerar improbidade, você cairia em praticamente na caracterização de improbidade em todos os atos praticados pelos gestores. Então, assim, nós temos muito essa questão do artigo 9º, do artigo 10, do artigo 11 serem aplicadas com frequência, muitas vezes misturadas. Eu estava aqui, eu estava passando os olhos no artigo 11 enquanto eu ouvia você falando, e aí voltando naquela ideia que você disse lá no começo, né, da gente ter um direito público sancionador, né, ou seja, que de certa forma teria que ter características comuns, né, envolvendo ramos do direito público que pretendam proibir condutas e aplicar sanções a essas condutas, a quem pratica essas condutas. Eu acho que o artigo 11 ele é realmente incompatível com pelo menos com a lógica do direito penal, né? No direito penal tem lá o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, com o princípio da legalidade, né? E a doutrina, quando interpreta o princípio da legalidade, afirma que dentro da legalidade existe a máxima taxatividade. E que a máxima taxatividade é exatamente você ter na descrição típica o uso de palavras, o uso de expressões que, de forma taxativa, digam qual é a conduta proibida, qual é o fato que se pretende punir ali, né? Dificilmente poderia existir um crime tão aberto quanto o artigo 11 aqui, quando ele diz lá, constitui improbidade que atenta contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade. O que seria uma ação ou uma omissão que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições? Lealdade às instituições, né? Então, são realmente conceitos que permitem uma interpretação valorativa e que, dependendo de quem é o intérprete, vão variar muito, né? Porque se você tem um intérprete com uma visão mais conservadora sobre determinados conceitos, isso vai ter uma interpretação X. Se é alguém que tem uma visão mais flexível sobre determinados conceitos, vai ter uma visão Y. Na própria questão da insignificância, né? De quando é possível não aplicar insignificância, fica muito claro. Se tem alguém que tem uma visão mais rigorosa sobre a proteção do bem jurídico, ele provavelmente vai negar a insignificância. Se tem uma visão mais aberta ou flexível, ele vai acabar interpretando dessa forma. Então, o artigo 11, ainda que depois ele bote lá e notadamente, e aí cite algumas situações mais específicas, né? Negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de concurso público, é genérico demais, né? O que é a licitude do concurso público? Será que violar uma disposição qualquer do edital? Ou será que só violar elementos legais acerca do concurso? Então, realmente você tem um espaço muito amplo aqui para considerar como improbidade. E aí aquilo que você falou, né? Como as sanções são duras, mesmo se tratando de sanções não penais, como elas são muito duras para o agente público que pratica esses atos, quanto mais taxativo for a definição do que se deve considerar como improbidade, eu acho que é melhor. E acho que nisso se aproxima de novo com o direito penal, na questão da legalidade, da máxima taxatividade. Olha quem apareceu aí. Esse aí eu tenho que interromper. Carlos. Né? Olha lá, feras demais. Carlos, será que ele já foi embora? Entrou, só botou lá feras demais. Esse é meu mestre, esse é meu rei. Esse aí esse é o que manda, hein? Ele manda, né? Será? Cadê? Sumiu já foi embora. Ele entrou, só botou lá feras demais e foi embora. Daqui a pouco ele aparece. Não, tá aí, ó. Apenas para vê-los e matar a saudade. Saudade também, cara. Esse isolamento social tá deixando todo mundo em casa. Aí tem que fazer uma live comigo, tem que fazer uma com o Rafa também. Exatamente. Né, Rafa? A gente pensa numa coisa, num tema. Carlos é a melhor pessoa para falar para o pessoal que está estudando para concurso como é que se deve seguir nos estudos e tal. A gente tem que fazer uma live. Você sabe que ele é meu vizinho, a parte alta da sociedade, né? Eu sou o baixo clero, né? Mas na minha casa eu vejo a casa do Carlos.
Então, nessa quarentena, às vezes eu vou para a varanda, ele vai para a varanda, te dá tchau para o outro e volta cada um para sua casa. A gente ainda se vê um pouquinho assim dessa maneira nessa época de pandemia. Pô, sorte de vocês, então. Que bom. Que bom. Mas beleza, mas vamos lá. E, Carluxo, ó, fica aí, tá? Estuda um pouquinho de direito administrativo aí com o Rafa. Não sei se consigo, vocês estão em outro patamar. Tá falando da live, né? Porque tem um delay. Ô, Rafa, eu acho que o teu 3G tá atacando de novo aí. Peraí. Ficou embaçado, pelo menos. Mas eu acho que eu tô te ouvindo. Acho que o Rafa caiu de novo, pessoal. Não, tá aí. Voltou. Melhorou? Voltou. Beleza. Mas então, cara, Tá. voltando aqui, eu acho que esse artigo 11 ele seria completamente incompatível na esfera penal por ser muito aberto, por não ter uma máxima taxatividade, não definir. Então, naquilo que você estava falando no início de ter um direito público sancionador com princípios comuns, eu acho que é uma coisa que você tem que pensar mesmo, né? Eu, quando eu vejo a lei de improbidade, a impressão que eu tenho é a improbidade não é de natureza penal, né? Ela não é, tudo bem, definitivamente não é. Mas quando a gente vai analisar a lei e analisa até expressões que foram usadas, né? Dolo, culpa, analisa a questão da defesa que você falou, a própria definição Penas. do... Hã? Fala das penas, quando fala das Penas, sanções, fala das penas. penalidades e tal, e o Ministério Público como sendo o autor das ações de improbidade, ou seja, há uma aproximação muito grande do direito penal mesmo, né? Acho que o direito administrativo aqui ele foi lá e falou, não, eu vou ser um pouco direito penal, mas sem ser direito penal. Eu não vou criar, não quero uma lei penal protegendo isso, eu quero fazer uma lei de improbidade, mas essa lei tem sim uma aproximação muito grande com o direito penal, muito mais do que com o direito civil, né? Então, muito Sim. mais do que com essa ideia. Mas eu acho que o artigo 11 seria um artigo completamente incompatível com isso. E outra coisa que eu percebo também aqui, que eu não sei se no direito administrativo é algo que tem um nome, né? Mas a gente tem aqui claramente normas que lá no direito penal seriam normas penais em branco, que são aquelas normas que dependem de uma complementação por outra lei que vai trazer o sentido dela, que vai realmente dar eficácia para ela. A live está bem frequentada, né? Eu vou trazer o Rafa para falar mais vezes. Agora, mas ele estava na minha live à tarde também. Zé Roberto apareceu na minha live hoje à tarde também lá. Cabelo branco o quê? E quanta qualidade. Quanto cabelo branco e quanta qualidade. Olha só. Eu Tá pinto pintando de o cabelo branco, aí, Filipão faz isso. também, para descartar. A É. gente pinta de branco. A gente pinta de branco para ficar, aparentar ser mais velho, passar mais autoridade, né? Exatamente. Mas beleza, mas vamos lá. Então, cara, voltando aqui nos artigos, né? No artigo 9º, por exemplo, que trata da vantagem patrimonial indevida, eu enxergo ali corrupção. Então, lá no inciso 1, receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, e qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Se aproxima muito da corrupção passiva, né? Mas uma questão que eu fiquei pensando aqui depois, não é o meu tema, né? Estou aprendendo contigo. A lei de improbidade ela também pode se estender ao particular que ofereceu a ele essa vantagem, que deu a ele esse presente. Como é que fica essa questão do particular dentro da lei de improbidade? Pode sim, Filipão. No artigo 2º, a lei fala do agente público, e no artigo 3º, fala do terceiro. Ou seja, quem é esse terceiro? É o particular, aquele que não exerce função pública, mas atua em conluio com o agente público. Até usa alguns verbos que são típicos lá do direito penal, quer ver? O artigo 3º fala: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, induzir, concorrer, induza ou concorra para a prática da improbidade ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta. Então, quando os doutrinadores falam aqui em indução,
ou induzimento, concorrer para a improbidade, eles se valem muito dos penalistas, né? É muito comum fazer menção ao direito penal para falar o que é induzir, o que é concorrer, a diferença entre induzir e instigar, que o direito penal faz, isso é muito comum aqui também. E aí, até fazendo um link com aquela sua outra pergunta, Filipão, eu também advogo muito com improbidade. Então, me lembro que numa ação recente, era uma ação curiosa, que foi proposta contra uma juíza, contra o seu marido, quer dizer, a juíza, agente público e alguns de seus parentes, então tinham particulares envolvidos, e mais algumas empresas, também pessoa jurídica, uma polêmica, mas pessoa jurídica pode ser colocada também no polo passivo da improbidade. E aí, eu me lembro que essa ação foi proposta anos e anos depois do suposto ato de improbidade. Sei lá, 15 anos depois da prática do ato, proposta a ação de improbidade. Aí a questão da prescrição. Aí, de novo, olha lá, de novo um diálogo entre o direito administrativo e o direito penal. A regra da prescrição vem lá no artigo 23 da Lei 8429. E é uma regra horrorosa, para dizer o mínimo. É uma regra muito ruim. Ela é lacunosa, ela é, digamos assim, ela é contraditória, ela é omissa e contraditória. Mas no artigo 23, inciso 2, quando fala do servidor público estatutário, e aí se aplicaria aos magistrados, que era aquele meu caso concreto, diz que a ação de improbidade já deveria ser proposta no mesmo prazo previsto no Estatuto Funcional do servidor, quando o Estatuto Funcional trata da demissão. Então, você tem que ir lá para o Estatuto do Servidor, ver onde está a sanção administrativa de demissão, e tem que ver qual é o prazo de prescrição. Aí aplica o mesmo prazo. Que já complica, porque para o magistrado, né, a gente teria que aplicar a Lei 8.112/90, que é a Lei do Estatutário Federal, apenas subsidiariamente, porque o magistrado tem o seu estatuto próprio. Então tinha toda uma polêmica ali, mas vamos pensar num servidor estatutário federal comum sem ser um magistrado. Você vai lá para a Lei 8.112/90, aí começa a pesquisar. Onde é que está aqui a demissão? Vai lá no artigo 142 da Lei 8.112, demissão a bem do serviço público. Prazo de prescrição, 5 anos. Aí você, definiu o prazo de prescrição, 5 anos. A lei de improbidade diz que a prescrição, nesses casos envolvendo servidores estatutários, está prevista no seu estatuto. É o mesmo prazo de prescrição para a demissão administrativa. Beleza. Só que lá na Lei 8.112/90, depois de falar que a regra é 5 anos de prescrição para demissão, vem lá uma norma que diz: se o fato for considerado crime, o prazo de prescrição vai ser aquele previsto para o crime. Então a gente está falando aqui disso. A gente está falando de um artigo 9º que muito provavelmente, quase invariavelmente, vai esbarrar numa corrupção. Certo. Seja uma corrupção ativa ou passiva, porque pode envolver agente público, pode envolver particular. E aí a questão, qual é o prazo de prescrição? Teoricamente é o prazo de prescrição da lei penal. Então, naquele caso concreto que eu tive que tratar dele, né, eu tive que buscar na lei penal o prazo, e aí tem uma polêmica muito grande, porque eles aplicaram lá o prazo da lei penal para buscar a improbidade 15, sei lá quantos anos depois. E o detalhe é o seguinte, Felipe, naquele caso concreto, os acusados da improbidade tinham sido absolvidos por falta de provas na ação penal. Então, o Ministério Público Federal, naquele caso concreto, o MPF, disse, olha, se foi absolvição penal por falta de provas, eu posso propor ações civis. Né? O resíduo administrativo, posso propor ação de improbidade. Propuseram. E aí argumentaram que tinha que levar em consideração o prazo de prescrição da lei penal. Eu argumentei e falei, mas ele foi absolvido no campo penal, então não faz sentido você trazer o prazo de prescrição penal agora. Enfim, tem algumas situações que não são claramente colocadas na lei de improbidade e dão muita margem para discussão. Mas por que eu fiz esse gancho com o caso concreto? Para mostrar o que a gente está falando. O artigo 9º, invariavelmente, vai levar a um crime, seja corrupção ativa, passiva, outro crime qualquer. E muito provavelmente vai ter uma apuração concomitante, porque as esferas são independentes, na área penal e na área civil, né? Seja um inquérito civil, seja a própria ação de improbidade, e podem correr paralelamente ou não. Sim. E aí vem a grande questão, né? Ele pode ser condenado por improbidade e absolvido no campo penal, sim. Ele pode ser absolvido no campo penal e condenado na improbidade, sim. E se ele for absolvido no campo penal por negativa de autoria, ele poderia ser condenado na esfera de improbidade?
parece que não, você teria que invalidar a decisão. Pelo menos na esfera administrativa, se ele é absolvido por negativa de autoria no campo penal, ele tem que ser absolvido na administrativa. Se já foi aplicada a demissão administrativa, tem que rever essa demissão. Certo. Enfim. Você sabe que eu atuei num caso desses, né, como advogado. Um caso envolvendo vários crimes, corrupção, peculato, lavagem, enfim, vários crimes. E servidor público, e no processo administrativo ele foi demitido. Num processo rápido, assim, o processo administrativo foi super rápido. E no processo penal, durou 10 anos o processo penal, eram muitos réus, o que hoje a justiça penal parece que aprendeu a fazer, ou seja, quando são muitos réus, você precisa separar, porque se não separar com todos os momentos processuais defensivos, audiência, ouvir testemunha, cada um podendo arrolar ou e tal, você acaba tendo um processo muito longo, que não chega ao final nunca mais, com adiamento das audiências e tal. Mas, enfim, ao final ele foi absolvido. Ele foi absolvido por negativa de autoria mesmo. Ficou constatado que ele, embora fizesse parte do órgão diretivo lá, ele não tinha nenhuma participação nos crimes. Ele foi inocentado pelos outros. E não só ele mais uns 4 que tinham sido denunciados juntos, porque todos eram diretores. E aí, eu não estou querendo falar o que era especificamente, mas enfim. E aí, todos eram diretores e ele acabou sendo absolvido por negativa de autoria. Você chegou à conclusão de que ele não tinha participado dos fatos, ele não era autor, nem partícipe, nada disso dos crimes. E ele conseguiu depois reverter a demissão dele lá no serviço público, e a reversão da demissão dele foi uma reversão da demissão de 10 anos. 8 anos, uma coisa assim. O processo administrativo começou concomitante, mas tinha sido bem mais rápido do que o processo penal. E ele conseguiu, eu não tenho certeza se já terminou todo o procedimento, porque aí eu não tive mais nada a ver com isso, eu só atuei na área penal, mas ele estava conseguindo isso lá para reverter. E isso era uma coisa que eu ia te perguntar dentro do contexto aqui da nossa conversa, embora eu olhei ele agora e vi que ela já está chegando perto do fim. Eu acho que eu entrei e faltavam 2 minutos, então a gente tem aí 7 minutos. Então, não tem dependência de instância, né? Então, é possível que alguém que está respondendo pelo artigo 9º no processo de improbidade responda paralelamente no crime. E aí esse ponto que você levantou era exatamente um dos pontos que eu ia mencionar, que eu ia conversar ou te perguntar. Se lá nas ações de improbidade a absolvição penal ou a condenação penal fazia algum efeito. E aí você acabou dizendo isso antes, né? Eu acho que a questão da absolvição que você disse é perfeito, né? No seu caso concreto lá que você atuou, ela foi absolvida por falta de prova. E aí a gente sempre diz isso, né? Que uma sentença absolutória transitada em julgado no crime vai gerar efeitos civis, ou nesse caso, na esfera da improbidade, a depender do motivo que levou à absolvição. Se a absolvição é uma absolvição por falta de prova, teoricamente é possível fazer essa prova de novo lá num processo de improbidade, num processo civil, enfim. Agora, se a causa da absolvição foi de que o fato não existiu, a inexistência do fato, o fato que foi imputado não existiu, e aquele fato é, ao mesmo tempo, o fato que está sendo tipificado como crime e como improbidade, a gente vai ter um efeito da coisa julgada absolutória lá do crime na administração. Foi isso que você falou. Pô, se ela tem uma negativa de autoria, não foi ela quem praticou o fato, não tem como querer condenar por improbidade. Agora, essa questão da prescrição é interessante, né? Porque, nesse caso aí, o crime de corrupção, pena máxima 12 anos, a prescrição em 16, ou seja, o Ministério Público propôs a ação de improbidade com 15 anos, provavelmente foi aquele assim, no crime deu errado, mas vê aí se ainda dá para propor a improbidade, e foi lá no laço. Foi isso. Foi isso. Deixa eu só fazer um parênteses, Filipão. A Sinara perguntou aí a imprescritibilidade, né? Bom, Sinara, o STF bateu o martelo, né, em 2018, só é imprescritível o ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade, tá? Se for ressarcimento ao erário,
ato doloso de improbidade, a busca do ressarcimento é imprescritível. E o STF disse que prescreve o ressarcimento ao erário se for ato culposo de improbidade. E aí, qual é o ato culposo? A gente já falou disso hoje, é o artigo 10, lesão ao erário. Eu critico essa decisão do Supremo porque eu não vejo essa distinção entre ato doloso e culposo para fins de prescrição na improbidade. Mas essa é a tese do Supremo, tá? Agora, isso é só para ressarcimento erário. Para as outras sanções de improbidade do artigo 12, prescreve na forma do artigo 23. Até porque a ideia de imprescritibilidade, né, eu sempre critico, eu entendo o inciso 42 lá da Constituição que fala do racismo como crime imprescritível e também o 44 que fala dos grupos armados e tal, que atentem contra o Estado democrático, que também é imprescritível. Mas se a gente for pensar bem, a ideia de não haver prescrição, eternizar a possibilidade de uma punição é sempre muito ruim, né? Porque o contexto muda completamente. E aí a gente vai cair em qual é a função da sanção. Né? Qual é a função da sanção? Ela tem uma função preventiva, tem uma função inibitória, ou ela é apenas castigo? E esse castigo pode ser eternizado, porque punir alguém, pegar a maior prescrição penal, que é de 20 anos, punir alguém 20 anos, mais de 20 anos depois de ter praticado aquele ato, não tem muita lógica, né? Imagino que na improbidade seja a mesma coisa. Então, aquele agente público praticou um ato de improbidade, aquilo vai se tornar imprescritível, ou seja, ele poderá ser punido para sempre. Na questão do ressarcimento, acho que até vai, né, se for pensar, mas de fato, eu voltei aqui no artigo 23 e não tem nada no artigo 23 que permitisse essa interpretação da imprescritibilidade. Né? E além disso que você falou, Filipão, além da questão de ser prevenção, caráter preventivo ou meramente de castigo, de repressão, punitivo, tem a questão da defesa, né? Como é que você faz uma defesa numa acusação 20 anos, sei lá quantos anos depois dos fatos? Você já não guarda mais os documentos, na memória já não é mais a mesma. Como é que você vai se defender de maneira adequada de uma acusação feita anos e anos depois de um fato? Você até coloca em risco a defesa. Você contar a segurança jurídica, né? Mas... enfim, o STF trouxe esse entendimento. Acho que a tendência é a imprescritibilidade, ela já é exceção, mas ela se torna cada vez mais exceção. Semana passada, ou retrasada, o STF bateu o martelo numa questão que estava pendente, envolvendo prescrição do ressarcimento ao erário por decisão dos tribunais de contas. Havia essa polêmica. O STF, em repercussão geral, disse: prescreve. O ressarcimento ao erário por decisão do Tribunal de Contas. Quer dizer, tirando essa questão da improbidade, em que o STF, na minha visão, derrapou um pouquinho, falando que ato doloso não prescreve ressarcimento ao erário e ato culposo prescreve, tirando isso, o STF, em decisões mais recentes, tem falado que sempre prescreve ressarcimento ao erário. Quando o Estado vai buscar ressarcimento ao erário contra alguém por conta do acidente de trânsito, quando o TCU vai aplicar uma sanção, entre aspas, de ressarcimento ao erário, coisa que vale, prescrição é a regra. Então, essa questão do ato doloso de improbidade ser imprescritível o ressarcimento ao erário é uma exceção da exceção hoje no âmbito do Supremo. Criticável, muitos criticam, mas está lá, é o STF dizendo, batendo o martelo por enquanto. Nesse sentido. Começou a contagem regressiva aqui, Rafa. Você tem outra live hoje, não tem? Às 20 horas? Que daqui a pouquinho. Marcelo Mazola. Pessoal. Live de mediação e arbitragem na administração pública, com o querido Marcelo Mazola, 8 horas, agora eu vou jantar, depois volto para a live, 8 horas, aqui no meu perfil do Instagram. Isso obrigado, aí, pessoal. Filipão. Legal, Rafa, obrigado por você ter vindo, e a gente vai fazer uma no seu perfil, né? A gente marcou a data? Que dia? Você lembra? A gente eu não marcou, lembro agora, eu botei no telefone e não tem como eu ver. Mas, eu vou fazer uma arte e vou te passar. Divulga. Tá bom, a gente divulga. Pessoal, valeu, obrigado aí por terem assistido. Rafa, meu carinho sempre. Manda um beijo aí para todo mundo. A gente está junto. Então, vou assistir sua live às 20 horas. Apareço lá. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Um beijo para todo mundo. Salve para a família. Tchau para todos. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.